Saudações, gente bonita. No glorioso estado de Goiás, são 7 horas e 30 minutos da manhã de um dia muito bonito, um dia realmente esplendoroso. Mestre Leider falando aqui com vocês desse dia agradável, onde finalmente eu estou conseguindo ao mesmo tempo andar e respirar bem. Graças a Deus, né? Finalmente. Enfim. O que nós vamos falar? Vamos explicar duas coisinhas para vocês aqui. Por conta dos vídeos de ontem, que felizmente foram muito bem recebidos pela crítica, algumas pessoas nos indagaram se os Estados Unidos não podiam continuar simplesmente imprimindo dinheiro ou rolando dívida. Nós vamos explicar por que não. Isso não é mais viável. Vamos começar com a questão da rolagem da dívida. A dívida dos Estados Unidos, como nós mostramos ontem, e vamos mostrar aqui de novo, está aqui para qualquer um ver. Inclusive, se vocês repararem, na parte de cima, está o site no qual vocês mesmos podem acessar e ter as informações em tempo real. A dívida dos Estados Unidos é impagável. A dívida total é de quase 100 trilhões de dólares. Nós não estamos inventando esse número. Está aí, ó. Você pode conferir. Quase 100 trilhões de dólares. A dívida do governo federal, só do governo federal. Não está falando dos condados, dos municípios, dos estados, das empresas. Não. Só do governo federal é de 34,5 trilhões de dólares. E aumenta 1 trilhão de dólares, 5 trilhões de reais a cada 100 dias. Isso não é sustentável. Na verdade, considere o seguinte. Você vai ver o número aí embaixo, que é de 1 trilhão e 900 e tantos bilhões de dólares. Isso é o que os Estados Unidos pagam de juro dessa dívida. Esse ano, 8 trilhões do principal dessa dívida vai vencer. 8 trilhões de dólares do principal dessa dívida vence esse ano. Eles têm que pagar de juro quase 2 trilhões de dólares. Se os Estados Unidos, vocês podem vir aí no site, arrecadam 4,7 trilhões de dólares, como é que eles vão pagar 10 trilhões? Mas eles podem simplesmente, como muitas pessoas sugeriram, rolar essa dívida. Certo? Vai rolando a dívida. A questão é que no começo desse ano eles tentaram rolar ridículos 80 bilhões de dólares. 80 bilhões é 1% de 8 trilhões. E eles vão ter que pagar esse ano 8 trilhões do principal e 2 trilhões de juros. Eles não conseguiram rolar 80 bilhões. Aí me explica, se eles não conseguirem rolar 80 bilhões, como é que eles vão pagar 8 trilhões e os juros de quase 2 trilhões de dólares? Eles simplesmente não vão. Entende? Não vão. Por isso que eu digo, eles vão quebrar. Aí você vê esses negacionistas, sabe? Esses fanboys dos Estados Unidos. Quem pensa que os Estados Unidos vão quebrar, tá doido. Ou inocente, ou é burro. O argumento é sempre o ad hominem. Quem fala que está errado, explicar por que está errado, isso eles não fazem, não. Eles nunca falam, os Estados Unidos não vão quebrar porque as condições macroeconômicas são boas. Porque não são. Porque eles são uma grande potência industrial. Não são mais. Porque uma potência militar invencível, está longe de ser. Nunca as pessoas que dizem que os Estados Unidos não vão quebrar no prazo de uma vida humana, ou nos próximos anos, eles argumentam explicando por que não vai quebrar. Jamais eles argumentam por que não vai quebrar. Eles falam de quem diz que vai quebrar. É inocente, é burro, não sabe o que está falando. Jamais argumentam falando, não, porque não vai quebrar, porque o estado da economia é bom. Como é que eles podem falar isso? Gente, olha os dados, o estado da economia é péssimo. E nós ainda não fizemos o vídeo prometido da situação da infraestrutura física. Esse ainda é um vídeo sobre os dados.
Perfeito? E mesmo assim, é burro, é inocente, não sabe o que está falando. Gente, é o dado. Como as pessoas brigam com os dados. 34,5 trilhões de dólares de dívida só do governo federal. 100 trilhões de dívida. Como eles vão lidar com isso? Eu digo, não vão. Esse ano, aí, os haters podem gostar, não gostar, espernear, dar ataque, pedir, xingar. Eles têm que pagar 10 trilhões de dólares. Como é que eles vão fazer isso? Só me explica, pede um hater explicar. Só explica. Bom, isso posto, vamos para o próximo passo. Bom, mas não vamos perder a beleza do lindo céu azul de Goiás com essas pessoas, né? Ou melhor, vamos dar uma chance para elas. Os Estados Unidos podem simplesmente imprimir dinheiro. No vídeo anterior, nós explicamos por que essa não é uma opção. Imprimir dinheiro gera inflação. É assim que funciona. Se você imprime dinheiro, você vai gerar inflação. E, na verdade, a estratégia neoliberal é exatamente impedir a demanda. Uau! Ok. Mas por que funcionou? Funcionou imprimir dinheiro para comprar o resto do mundo, ontem nós explicamos isso, porque o mundo inteiro aceitava o dólar. Seja porque era intimidado, porque os países que se recusaram a aceitar dólar, Líbia, Iraque, Venezuela, a democracia foi levada até eles. Certo? Os Estados Unidos levam democracia a quem não aceitava vender em dólar. Só que por conta do que aconteceu na Rússia, principalmente porque a Rússia bateu e está batendo doído, agora eles não podem mais fazer isso. O que eles vão fazer? Eles vão tentar levar a democracia aqui para a Rússia? O Putin falou, vem, tenta trazer democracia aqui para nós. Certo? Então, cara, não vai rolar, camarada, não vai. Eles não podem mais simplesmente imprimir dinheiro sem gerar inflação. Simplesmente não podem. E exatamente por não poder mais imprimir dinheiro sem gerar inflação, por quê? Porque a economia mundial está se desdolarizando. Essa é a verdade. A economia mundial está se desdolarizando, está deixando de aceitar dólar. O que quer dizer que cada vez mais dólares voltam ao país. Para gerar inflação. Para evitar gerar inflação, o que eles estão fazendo? Aumentando a carga de juros. Só que ao fazer isso, eles aumentam a dívida, que já é um problema. A dívida vai crescendo e crescendo, a dívida que já está enorme e impagável, só vai aumentar. Por quê? Bilhões e bilhões e centenas de bilhões de dólares que não estão mais sendo usados, porque a economia mundial está se desdolarizando. Esses dólares voltam para investir na bolsa. Ontem nós explicamos, a bolsa está falindo, quebrando. As ações da Tesla estão virando pó. As ações da Microsoft, da Nvidia, estão virando pó, porque elas não valiam 1/10 do que elas estão dizendo que vale. Certo? Não tem jeito desse dinheiro todo ir para a bolsa. Porque a bolsa, hoje ela vive de especulação, mas a lógica da bolsa são os dividendos. Só que para pagar dividendo, a empresa tem que lucrar. Para lucrar, a empresa tem que vender. Com os juros cada vez mais altos, a população cada vez mais endividada, como é que as pessoas vão comprar? Se elas não compram, como é que a economia vende? E digo mais, 3/4 dos produtos industriais consumidos pela população americana é feita no exterior. Então, quanto mais a população americana compra, mais os Estados Unidos têm que importar. Certo? Mais eles têm que importar. O déficit externo, veja nos números que eu mostrei, já está em mais de 1 trilhão de dólares, que os Estados Unidos importam a mais que exportam. E se os países que vendem para os Estados Unidos deixarem de aceitar dólar? Eles têm dinheiro, ouro para bancar essas importações? Não tem. Então, como as pessoas podem dizer, não vai quebrar? Como não vai quebrar? Qual que é o argumento? Nenhum país quebra na própria moeda.
Bom, vamos dizer que isso não seja um truísmo. Faz sentido. Só que uma coisa muito diferente é a dívida externa. Por que o Império Holandês quebrou? Porque não conseguiu pagar as dívidas que fez para sustentar a guerra. Por que o Império Britânico quebrou? Porque não conseguiu pagar as dívidas que fez para sustentar a guerra. Por que o Império Espanhol quebrou? Porque não conseguiu pagar as dívidas que fez para sustentar a guerra. E aí com os Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos são da Lua, né? As regras da economia valem para o mundo inteiro, mesmo para os Estados Unidos. Ah, por favor, né? Vamos falar sério aqui. Vamos tratar você que me ouve com inteligência, como um ser humano inteligente, e deixar de falar bobagem. Aliás, por falar de bobagem, eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Hay un estudio de 2 politólogos brasileños sobre qué determina la popularidad de los presidentes en América del Sur y la probabilidad de reelección. Y recién hablábamos con Fernando y con Ricardo sobre el voto económico. El voto económico lo que dice es que si la capacidad adquisitiva del salario se reduce, los gobiernos pierden las elecciones, simplificando. Cuando la economía va mal, la gente vota a otro. Cuando la economía va bien, reelige al que está. Así votan los europeos, así votan los japoneses, así votan los norteamericanos y así votan los latinoamericanos. ¿Cuál es la diferencia de Sudamérica, sobre todo, no Latinoamérica, no México, América del Sur, respecto a Europa y Estados Unidos? Que la economía no depende de sus gobiernos. Cuando la gente acredita la culpa o la virtud, se equivoca. Porque la economía de nuestros países depende de 2 precios que nosotros nos fijamos. El de las commodities, cuánto vale nuestra soja, y la tasa de interés, cuánto vale el dinero. Si Estados Unidos sube la tasa de interés, succiona y nadie invierte acá. Cuando Estados Unidos baja la tasa de interés, la gente tiene plata y dice, bueno, capaz que con estos locos algo gano. Esos 2 valores determinan más del 80% de la popularidad presidencial y de la probabilidad de reelección. La gente vota con el bolsillo, pero le erra al blanco. Un excelente gobierno con malas condiciones económicas internacionales pierde. Un mal gobierno con buenas condiciones económicas internacionales gana. Esto es dependencia, no solamente económica, es dependencia política. Ontem, inclusive, nós explicamos que os governos Michel Temer, principalmente Michel Temer, mas Bozo, sobretudo no que dependia do Paulo Jegue, eles enriqueceram os Estados Unidos à custa do Brasil. Entregaram pré-sal, entregaram energia elétrica, para que, aumentando o preço dos combustíveis, entregaram a Petrobras, né? Aumentando o preço dos combustíveis, o lucro da Petrobras aumentasse e ela pagasse quase 100% de dividendo, e esse dinheiro ia basicamente para os Estados Unidos. Da mesma forma, a tarifa elétrica, ela aumenta, o lucro da Eletrobras aumenta e esse lucro, em sua maior parte, vai para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, graças ao Temer, graças ao Bozo e, antes disso, graças muito ao Fernando Henrique Cardoso, suga o Brasil. Sempre que você privatiza, você entrega uma parte importante do controle da empresa para o capital estrangeiro. E esse capital estrangeiro suga o lucro para mandar para os Estados Unidos. Considere que o Brasil é só um dos 216 países do mundo que os Estados Unidos fazem isso no planeta inteiro. Há muito tempo, a economia dos Estados Unidos parasita a economia mundial. Lucros do mundo inteiro são canalizados para os Estados Unidos. O que a gente paga de royalty é uma coisa absurda, certo? O agronegócio, por exemplo, quando o cara compra uma semente de soja geneticamente modificada, uma semente de milho, semente de algodão, que seja, ele vai pagar royalty para a empresa americana. Quando está lá um adolescente, que eu me recuso a acreditar que é adulto ainda vê isso, está lá assistindo Marvel, está assistindo DC Comics, está lá vendo Barbie, está lá vendo Disney, ele está pagando royalties para os Estados Unidos, então é pouca coisa. Quando ele está comprando McDonald's, ele está pagando royalties para os Estados Unidos. Quando ele está assistindo Netflix, Estados Unidos. Essa plataforma, para onde vocês acham que vai o lucro dela? De todas as plataformas, Estados Unidos.
Quando você compra daquela empresa do maior bilionário do mundo, tem um nome tipo parecido com a Amazônia, lucro vai para onde? Estados Unidos. Entendeu? Estados Unidos. Os Estados Unidos, há muito tempo, deixaram de ser uma economia produtiva. Eles agora são uma economia legalmente parasitária. Eles parasitam todas as outras economias do mundo. Praticamente qualquer coisa que você compra, você tem que pagar royalties para os Estados Unidos. Você passa lucro para os Estados Unidos. É disso que eles estão vivendo, à custa do resto do mundo. A definição do parasita são os Estados Unidos da América. Agora veja, e sobre isso, hoje eu estou me sentindo finalmente muito melhor, finalmente acho que eu vou conseguir fazer a live. A partir de 2027, a República Popular da China não vai mais aceitar software de empresa americana em companhia chinesa, em produto chinês, não vai pagar mais royalties. Aí os Estados Unidos vão perder o quê? 40% da sua receita. E a China é tendência, né? A China faz, a Rússia faz, a Índia faz, a Pérsia faz, os árabes fazem, o mundo inteiro faz. E aí? Sem poder parasitar os outros, de que é que os Estados Unidos vão viver? É fácil fazer essa pergunta no sentido biológico. O morcego hematófago, tem uma espécie no Brasil, se alimenta de sangue. Sem sangue, de que ele vive? A economia dos Estados Unidos é parasita. Se ela for impedida de parasitar, como ela vai continuar existindo? Pede para aquelas pessoas que falam, não, os Estados Unidos não vão quebrar. Nunca vão. Vai ser daqui a 100 anos. Não vai acontecer. Pede para alguém que fala isso explicar para você. A partir de 2027, eles vão perder 30% da receita que eles têm. E é só o começo do fim. E nós acabamos de falar da dívida. Que cresce 100. Não é 100 bilhões. É 1 trilhão a cada 100 dias. Para 2027 faltam o quê? 1000 dias? 10 trilhões a mais de dívida. Hã? Me explica. Só explica. Sem falar que eu sou burro, sem falar que eu sou iludido, sem falar que eu sou inocente, sem falar que eu não entendo nada, como se eu não tivesse formação, né? Como se eu tivesse aprendido isso no Dataku. Obrigado, Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado, Universidade Federal de Goiás. Né? Só explica isso. Pede para esses haters explicarem. Sem usar o ad hominem. Explica por que a economia americana não vai quebrar. Por que está tudo certo e como ela vai resistir mais 100 anos. Ok? Mas vamos continuar. Explotaron a América Latina, explotaron a los países de Asia. Los llamados 1.000 millones de oro, a lo largo de los siglos, unos 500 años prácticamente, han sido parásitos de otras naciones. Destrozaron a los desafortunados pueblos de África, explotaron a América Latina, explotaron a los países de Asia y, por supuesto, nadie lo olvidó. Esto se ve agravado por el hecho de que en las élites occidentales tienen un deseo muy fuerte de congelar la situación existente, el estado injusto de las cosas en los asuntos internacionales. Están acostumbradas desde hace siglos a llenarse el vientre de carne humana y los bolsillos de dinero, pero deben entender que el baile de los vampiros se está terminando. Veja bem, isso que o presidente Vladimir está falando é basicamente o que eu disse. E é basicamente o que eu venho dizendo há muito tempo. Esse é o meu vídeo de número que 2.300, 2.400. Eu tenho esse canal há 16 anos. Eu não estou falando disso de agora. Não. E na outra rede social eu estou há 15 anos. Vocês podem pegar a tweet meu de, 2009 para comprovar. Só que quando a gente começou, sério, eu me senti como se eu estivesse pregando no deserto.
Sabe aqueles doidos que andam no filme americano com placa, o mundo está acabando? Então, a impressão, quando eu comecei a falar que podia, repare, agora eu estou falando que vai, e vai ser breve. Mas mesmo quando eu falava que poderia acontecer, eu me sentia desconfortável, estranho, esquisito, porque se você olhava, eu lembro quando eu ainda era professor, e eu fui professor por 20 anos, falava isso para os meus alunos, eles achavam que estava ouvindo um doido. Mesmo quando eu dava aula no cursinho público, que é uma experiência que eu adoro, eu não tenho vontade nenhuma de dar aula, mas para cursinho público, mesmo online eu tenho vontade, sabe? Tenho muita vontade, eu gosto. E aí eu sei que esses esquemas normalmente não é pago, mas eu não me importo. Inclusive, se alguém estiver precisando, ou souber quem precisa de um professor de geopolítica, e geografia, eu sou um bom geógrafo, modéstia à parte. Obviamente grátis, claro, não estou falando em cursinho para rico, né? Estou falando em cursinho popular. E eu me prontifico, eu gosto disso. Mas voltando ao assunto, quando eu falava, quando era no cursinho público presencial, eu sentia que as pessoas... Porque não era o que a Miriam Leitão falava. Não é o que o Sardenberg fala. Não é o que eles viam todo dia no Bom Dia Brasil. Todo dia no Jornal da Globo, os que assistiam Globo News ouviam. Não. Estava tudo bem. Catalise tinha vencido. Estava vencendo e venceria sempre. Estados Unidos era uma potência. Sempre seria uma potência. Na verdade, foi ontem, né, que o Rogério, eu venho falando do Rogério, dá a impressão que eu sou um hater do Rogério. Mas eu tenho, na verdade, pena, cara, de verdade. Eu tenho pena daquilo que o Rogério se tornou. Ontem o Rogério deu mais uma, né? Parece que ele falou lá que a Armênia era a Europa. Eu expliquei para o Rogério. Mapa, inclusive. A Armênia é a Ásia, Rogério. A Armênia é a Ásia. E que a única civilização que existia era a ocidental. Traduzindo, Rogério virou um olavista. Otanista, né? Virou um olavista. Que lástima. Tipo outro cara que era bom, mas, né? Se perdeu, o Aldo Rebelo. Gostava demais do Aldo Rebelo. Cara que eu respeitava. Mas se perdeu. Acontece, sabe? Frequentemente. As pessoas se perdem, mas as pessoas também se encontram. Certo? Não vamos ficar pessimistas. Fato, gente, é que o senhor Vladimir está correto. Já era. Já deu. Não vai rolar mais. E agora, essa é uma diferença, rolava, porque eles tinham a força das armas. Agora, eles têm mísseis nucleares. Sim, Minuteman 3, que ninguém vivo sabe operar, conforme eles próprios admitiram. Eles têm míssil de submarino, míssil nuclear lançado por submarino, o Trident, que não funciona. Então o que eles têm? Só me explica, ou pede para alguém me explicar. Mas é óbvio que eles não vão explicar nada. Eles nunca explicam, eles só confundem. Eles atacam quem discorda deles e confundem. Somente isso. São incapazes de dizer a verdade. São incapazes de informar e valorizam o que eles querem valorizar, ignorando o que é conveniente. Essa é a história do Ocidente. Deixa alguém mais, e inclusive melhor do que eu, falar sobre o assunto. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis se sont mobilisés. L'Ukraine reçoit des armes, des chars, bientôt des avions de chasse, sans doute, et la Russie est gravement sanctionnée, avec comme objectif l'effondrement total de l'économie russe. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? Kichanga, Bambo, Rutshuru, Kishiche,
Nyiragongo, combien de territoires de la République démocratique du Congo doivent encore être frappés, occupés ou asphyxiés comme actuellement Goma avant que l'Union européenne ne réagisse? Pire, le Rwanda reste un partenaire de la Facilité européenne pour la paix. Cette facilité, cet instrument qui sert en réalité à livrer des armes. 20 millions pour le Rwanda, mais quelle hypocrisie, quel décalage entre les paroles et les actes ici. Pourquoi l'Europe agit-elle de la sorte? Clairement, il y a des intérêts derrière. L'Europe a besoin du cobalt, du coltan, des ressources, des richesses premières qu'on trouve aux républiques démocratiques du Congo, et du coup, un Congo affaibli, voire balkanisé, convient très bien à certains gouvernements européens. E aí, camaradas, é com base nisso que eu concluo meu raciocínio. Quando eu falo, os Estados Unidos estão para acabar, e eu falo dessa hipocrisia toda, eu ainda tenho mais um argumento para dizer. Aliás, não. Eu não. Eu gosto, para validar meus argumentos, sempre de usar a fala de alguém melhor do que eu, que estuda o assunto mais do que eu, que sabe mais do que eu. Nesse caso aqui, o camarada João, ouçam por obséquio o que ele tem a dizer. Nós não somos arautos da guerra. Ninguém quer guerra. Quem que se fode em guerra? O povo. Quem que morre mais? As massas populares. Quem que vai passar fome? O povo. Nós sabemos disso. Uma coisa é eu saber disso e não desejar a guerra. Outra coisa bem diferente é você ter noção de que as coisas não são como nós desejamos. Vocês entendem que é muito diferente? Meu irmão, ninguém quer guerra. Ninguém quer gente morrendo, ninguém quer mãe chorando filho morto. Só que, infelizmente, nenhum sistema é suplantado pelo outro numa troca de favores, numa lista do Avaz, numa petição no Senado Federal, numa votação online, num jantar de flores. Inclusive, deixa eu achar um trem aqui. A frasinha bonita, vou ler, depois eu conto o nome do homem pra vocês. A revolução não é o convite para um jantar, a composição de uma obra literária, a pintura de um quadro ou a confecção de um bordado. Ela não pode ser assim tão refinada, tão calma e delicada, tão branda, tão afável e cortês, tão comedida e tão generosa. A revolução é uma insurreição, é um ato de violência pelo qual uma classe derruba outra classe. Esse homem aqui, ó. Tá vendo esse homem aqui? Sobre isso, duas coisas. A primeira é que nós, evidentemente, concordamos com o camarada João. E nós também gostamos do camarada Mao Zedong. Ele libertou a China. Ele libertou o povo chinês. Nós já explicamos várias vezes que o hate absurdo contra o Mao Zedong é por invencionice, por medo de servir de exemplo. Já explicamos, inclusive, que no último ano do governo dele, as pessoas, de um modo geral, na China viviam melhor do que no último ano do governo de Deng Xiaoping. Que a impressão que as pessoas passam é que ele destruiu a China, ele matou melões, e que isso é completamente injusto. Não se ampara na realidade dos fatos. A expectativa de vida média do chinês dobrou no governo dele. Ele tirou milhões da miséria. Né? Então, foi um governo extraordinário. Cometeu alguns equívocos, mas me fala quem não cometeu. Quem foi esse santo? Quem foi esse semideus que não errou? Então, por favor, né? Mas a questão que eu quero comentar aqui é outra. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. Para encerrar aqui,
que está acontecendo na Ucrânia? Como é que chama o que está acontecendo lá? O tal bilhão de ouro que o Vladimir falou lá atrás. Por que a OTAN inteira, o Ocidente inteiro, está contra a Federação Russa na Ucrânia? O que está acontecendo no Oriente Médio? O que o Estado de Israel está fazendo? Nós estamos em quê? Nós estamos em guerra. Lembra, camarada João, falando que não encerra em paz? Que eles vão tentar a guerra? Gente, eles não vão tentar a guerra. Eles estão fazendo a guerra. Há 2 anos. Isso é a Terceira Guerra Mundial. As pessoas não notaram porque a TV não mostra. E porque as pessoas esperam que a terceira, que está acontecendo agora, seja como a segunda. Só que as condições tecnológicas mudaram abissalmente. Não tem nada a ver o mundo hoje com o mundo que existia em 1939 a 1945. Tecnologia é outra. Estamos em guerra. Estamos, porque nós fazemos parte dessa guerra. Nós estamos sendo atacados pelos Estados Unidos. E pelos lacaios dele, pela imprensa, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pelos crentes. Muita gente do lado deles. Estamos em guerra. O que está acontecendo na Ucrânia, pelo amor de Deus? O que o Estado, cujo nome nós não podemos dizer, está fazendo com aquele povo? É guerra. Estamos em guerra. O mundo está em guerra. Não precisava de uma guerra para encerrar tudo isso? Então, estamos em guerra. A guerra está acontecendo. E eles estão perdendo. E vão perder. Por isso que eu falo. Já era. Compreendeu? Eu espero que sim. Espero que você tenha um ótimo dia. Curta, compartilhe esse vídeo. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Esse vídeo, como todos os outros, são mais de 2.000 no canal, é um oferecimento das pessoas que nos apoiam. Seja deixando like, curtindo, compartilhando, nos doando Pix ou PayPal, nos enviando material, seja pelo e-mail, seja material físico, nos doando hardware, nos ajudando a comprar software. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que vêm colaborando com o nosso trabalho.